É o primeiro ano que eu passo a ser minha mãe, né? E é difícil, muito difícil. Mas eu tenho certeza que um dia eu estarei com ela no céu. Assim, eu quero deixar essa palavra para você que está aqui ou está aí através da rede social, dizendo para você que é muito bom nós comemorarmos o Dia da Mãe, das mães, melhor dizendo. Pode ser no segundo domingo de maio, pode ser em qualquer dia da semana, mas eu quero falar uma coisa muito especial para você. Não deixe de comemorar, não deixe de estar do lado dela, não deixe de aproveitar os momentos que você pode ao lado da sua mãe. Nós que já a deixamos ir para o céu, trazemos saudade no nosso bojo, no nosso dia a dia. Aqueles que as têm ainda, vivam de tal forma para ser bênção na vida da sua mãe. E aquelas que estão distantes, que você não pode estar perto, talvez ela esteja em outro lugar, né? Em outro estado, ou ela possa estar também em outro país, não sei, mas liga para ela, não deixe de estar em comunhão com ela, ou em contato, melhor dizendo, com ela, né? E eu tenho certeza que os momentos que nós estamos passando hoje, comemorando o Dia das Mães, não deve ficar apenas nessa simples homenagem, né? Conforme foi falado aqui, mãe é tanta coisa, mas de um modo muito especial é aquela que nos faz crescer, é aquela que nos ajuda, é aquela que nos faz com que nos tornemos pessoas de bem. Então, mãe querida, receba a gratidão aqui do nosso coração, receba a gratidão aqui desta igreja, e muito obrigado por vocês existirem em nossa vida. Às vezes, quando nós falamos em mãe, ou falamos em mulher, o irmão Maciel fez uma poesia, e ele começa a poesia dele, não sei se vocês notaram, falando daqueles homens que batem em mulher, falando daqueles homens que não eram para ter um convívio, eram para viver sozinhos, ou no isolamento. Só que, quando nós paramos e olhamos para as nossas mães, ou para as mulheres frágeis que elas acham que são, nós podemos entender e compreender que a mulher ou a mãe, ela é mais forte do que ela pode imaginar, né? E eu queria falar sobre isso nesta noite. Queria falar sobre algumas mulheres da Bíblia que nos inspiram. E eu coloquei o seguinte tema: mãe, mulher forte. Olha só, mãe, mulher forte. Porque a diferença entre uma mulher forte e uma mulher de força, né? Mulher de força é aquela que é capaz de chegar aqui e levantar esse púlpito comigo, junto. Agora, e aquela mulher forte, que embora não esteja um físico avantajado, não consiga nem sequer levantar este púlpito, e ela se torna tão forte, mas tão forte, que vence todas as vicissitudes da vida, que vem sobre ela e sobre a sua família. Então eu queria falar sobre isso, mãe, mulher forte. E para isso eu queria convidar vocês para abrirem suas Bíblias, o Anderson colocar para mim ali, né, em Isaías. Eu queria ler no capítulo de número 49, o verso 15, Isaías 49, 15. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, vai ser muito bom. Diz assim a palavra do amado, prestem atenção:
Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. O que este versículo aqui está a nos dizer? Está dizendo o seguinte, que assim como Deus ama a humanidade e nunca se esquece dela, Ele utilizou esse exemplo da mãe de não se esquecer do fruto do seu ventre, pelo amor que ela tem ao seu filho. E da mesma forma, Deus desta feita utilizou as mesmas palavras, este exemplo, para dizer, ainda que ela venha a se esquecer, mas qual é a mãe que se esquece do filho? Por pior que o filho seja, não tem. Isso nós chamamos de verdadeira mãe. Estou falando de verdadeira mãe. Não estou falando daquela mãe que coloca o filho no mundo e larga ele aí dentro de uma caixa de sapato aí e some da vida. Isso aí não é mãe. Estou falando da mãe verdadeira, né? Aquela que tem amor, aquela que é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Então, mãe, eu quero dizer para você que muitas vezes você é mais forte do que você imagina. Me faz lembrar uma história que o filho viu a mãe chorando. Ela nunca chorou perto dele, mas um dia ela estava chorando e ele chegou e falou assim: mãe, por que a senhora está chorando? E ela virou para ele e falou assim: deixa, isso é coisa de mulher. Não, isso é coisa de mãe. O filho não entendeu nada, foi correndo e perguntou ao pai: pai, por que mamãe está chorando? E o pai virou para ele e falou assim: não se preocupa não, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mãe, elas sempre choram. E à medida que o menino foi crescendo, ele não entendia, não compreendia por que a mãe chorava. Ele se casou e teve filhos. Sua esposa um dia começou a chorar. E ele então perguntou a ela: meu amor, por que você está chorando? E ela disse: estou pedindo, em cada lágrima que desce do meu rosto, estou pedindo força a Deus para fazer com que aquilo que Ele fez comigo, eu possa ir até o final. Ou seja, aquele menino, quando jovem agora, depois de casado, ele entendeu que quando as mães estão chorando, embora nós não estejamos vendo, é o momento que ela está sendo fortalecida por Deus para dar continuidade à sua obra de ser mãe. Amém? Amém? Isso eu ouvi já há bastante tempo e nunca esqueci. Isso porque para mim, as mães são mais fortes do que elas pensam. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos entender e compreender o quanto essas mães, essas mulheres são fortes. Eu queria primeiramente que vocês abrissem aí, não sei se vai poder colocar para mim, Gênesis 21, verso 14. Gênesis 21, verso 14. E queria que... Gênesis 21, 14. Olha o que nos diz o texto aqui. Diz assim: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Quando eu começo a olhar esse versículo aqui, sabe o que me chama muito a atenção? É quando Agar teve que se despedir, ou melhor, Abraão mandá-la embora. Tudo por causa de um erro de Abraão e Sara. O erro não estava ali em Agar, o erro estava em Abraão e Sara, que não tiveram paciência para poderem
esperar o tempo de Deus, o tempo de Deus. E como Agar, serva de Sara, coabitou com Abraão, nasceu Ismael. E ali houve então uma pequena confusão familiar, a ponto de Sara pedir a Abraão para despedir Agar. E olha o que aconteceu, que me chamou muito a atenção. Na hora da despedida, Abraão pegou água e pão e colocou aonde, irmãos? Em cima de um burrinho. Colocou nas mãos do menino para ele levar? Não. Colocou aonde? No ombro de Agar. Isso me chamou muito a atenção, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo realmente que a mãe, ela é forte, porque ela carrega uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Uma grande responsabilidade sobre os seus ombros. Agar levava ali a comida para saciar a fome dela e do seu filho. Agar levava o cântaro com água para saciar a sede dela e do seu filho. Então ela levava uma responsabilidade sobre os seus ombros. Aquilo ali que ela estava carregando era o método que eles iriam utilizar para sobreviver no deserto. O texto que nós lemos diz que ela andou errante pelo deserto. Quando eu olho, irmãos, e vejo as mães, a grande responsabilidade que elas têm, muitas delas trabalham, cuidam do lar, cuidam dos seus filhos. A responsabilidade que está sobre os seus ombros. Então elas precisam ser fortes. Então a mãe, ela é forte para que ela possa carregar nos ombros algumas coisas. Primeiro, que eu vejo, ela tinha que ser forte para carregar nos seus ombros a rejeição. A rejeição. Quantas mães existem aí? Eu conheço, pelo menos umas 5 ou 6, umas 5, que elas são rejeitadas pelos seus filhos. São abandonadas pelos seus filhos. Então a mãe, ela é forte, porque ela carrega nos seus ombros a rejeição. Muitas vezes o valor não é dado a ela pelos seus filhos, talvez até mesmo pelo seu companheiro ou seu esposo. Hoje nós comemoramos o Dia das Mães. Os meninos que vieram aqui à frente, eles falaram da beleza das flores, falaram da beleza que é a mãe. O jogral que foi falado aqui diz: olha, a senhora ensina, a senhora orienta, mas à medida que nós vamos crescendo, parece que nós esquecemos essas coisas. Querem ver algo muito especial? Eu amava minha mãe e meu pai, demais, acima do limite. E eu era correspondido por eles também. Mas aonde meu pai ou minha mãe estivesse, eu chegava perto, eu abraçava, eu beijava, eu falava: bença mãe, bença pai. E eles: que Deus te abençoe. Hoje os filhos passam e nem sequer saúdam o pai ou a mãe, diz: oi velho, oi velha. Isso quando fala. Isso quando fala. Eu sei que muitas mães sofrem por o filho não lhes dar a atenção devida. Ou seja, elas se sentem rejeitadas dentro da própria casa, dentro da própria família. Aquilo que Maciel leu aqui, a poesia que ele fez. Por que tem tantos homens batendo em mulher? Por que tem tantos filhos brigando com mãe, batendo em mãe? Ou será que nós só vamos lembrar delas só enquanto nós estamos, como hoje, parabenizando-as pelo seu dia? Porque quando nós vamos crescendo, nós vamos esquecendo de sentar no colinho da mamãe. Quando nós vamos crescendo, nós esquecemos de deixar ela fazer um cafunézinho na nossa cabeça. E como isso faz falta.
Mamãe estava doente em casa e eu passava no hortifruti, eu comprava algumas frutas para a mamãe, levava lá para ela e ela falava assim: meu filho, não fica gastando dinheiro comigo, gasta com você. Eu falei: mãe, eu estou gastando comigo, porque eu mantendo a senhora bem de saúde, eu fico bem. Sabe por quê, mãe? Por causa disso aqui, ó. Aí deitava no colo dela, falava: faz um cafuné no seu filhote aqui. Ela ficava: oh, meu filho, que Deus te abençoe. E começava a orar por mim. Coisa gratificante. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós esquecemos de pedir a benção, muito menos sentar no colo para pedir cafuné. E isso nós não podemos perder não, queridos. Podemos perder não. Vamos aproveitar enquanto nós temos nossas mãos conosco. Força para carregar nos ombros o peso da rejeição. Força para carregar sozinha o peso de cuidar do seu filho ou da sua filha. Quantas mulheres, quantas mães estão aí carregando nos ombros o peso de cuidar sozinho da família? Porque o provedor que era para ajudar não está presente. Ou está presente, mas não ajuda. Precisam ou não precisam ser fortes? Precisam ou não precisam ser fortes? Para carregar nos ombros esse peso, o peso da rejeição e o peso de criar sozinho os seus filhos. Não é fácil não, mas a Bíblia fala sobre isso. Agar, ela carregou ali a água, o pão. Quando acabou a água e o pão, ela deixou o filho de lado e falou: eu vou me distanciar um pouco para que o meu filho, eu não o veja morrer. Eu creio que as mães, elas precisam ser fortes para carregar nos ombros o peso da rejeição, força para carregar sozinha o peso de cuidar dos filhos, e ela precisa ter a certeza de ouvir a voz de Deus. O Novo Testamento diz assim: Jesus: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que nós temos que colocar nos ombros? A nossa cruz de cada dia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. As nossas mães, elas são fortes, mesmo sendo rejeitadas. Nossas mães são fortes, mesmo elas estando cuidando sozinha da família, dos filhos. Nossas mães são fortes porque elas, nos seus momentos difíceis, ouvem Deus chamar, ou melhor, ouvem a voz de Deus. Agar, levanta-te, porque eu vi o choro do menino. E quando ela levantou, encontrou água e se alimentou, ela e o seu filho. E ele foi chefe de uma nação. Então, queridos, primeira coisa que eu vejo: a mãe é forte. Sim, é. A mãe é forte. A mãe tem força. Força para carregar. Segunda coisa que eu vejo, vou pedir o Anderson para colocar aí, Êxodo 2, 2 e 3. Êxodo capítulo 2, verso 2 e 3. Diz assim a palavra do amado: a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, o pôs nos juncos à margem do rio. O que eu vejo é que as mães, além de precisar de força, elas precisam ter força interior. As mães precisam ter forças interior. Força interior para poder cuidar, né? Para poder cuidar. Imaginem, irmãos, como é que ela conseguiu manter uma criança durante 3 meses sem chorar? Porque o decreto era matar todos os meninos dos hebreus, disse o faraó, tem que matar. E ela conseguiu esconder o seu filho durante 3 meses.
ela cuidou, ela pôde então presenciar o seu filho sendo ali desmamado por ela própria, quando ela foi levada à presença da filha do faraó, para poder cuidar do seu próprio filho. A mãe precisa ter força interior para proteger, para cuidar. Mas, pastor, mas proteger e cuidar de quê? O que o faraó queria fazer com os meninos? Matar todos os meninos. Então o que ela tinha que fazer? Proteger o seu filho da aflição de morrer. Eu sei que aquilo que eu falei no início, a mãe verdadeira, ela tem força suficiente para poder dar a sua vida pelo seu filho, eu tenho certeza. Então esta mulher, Joquebede, mãe de Moisés, ela tinha que ter uma força interior muito grande para poder cuidar do seu filho, para que a aflição que estava em volta ali da sua casa não viesse atingir a sua casa. Tinha que estar protegida. Até mesmo se ouvissem o menino chorando, poderia vir até a óbito. Então a mãe precisa ter força interior para poder cuidar. A mãe precisa ter força interior para poder deixar ir. Olha só. Para poder deixar ir. Vocês pensam que quando minha filha casou eu queria? Queria não. Mas eu tive que deixar ir. Minha esposa teve que deixar ir. Porque eles precisam viver a vida deles, né? Nós já vivemos a nossa. Como mãe, você já viveu a sua. Então você tem que, por mais que você ame, vai chegar um momento que você tem que deixar ir. O que Joquebede fez? Pegou o menino, colocou dentro de uma cestinha e colocou lá no rio. Rio infestado de crocodilo. Poderia ali seu filho morrer, ser comido por um crocodilo. Mas ela tinha força interior para deixar o seu filho ir. Sabe por quê? Porque ela acreditava que havia um Deus que podia cuidar do seu filho. Os nossos filhos são como flechas na mão do arqueiro. Eles vão. O que nos resta é suplicar ao Senhor. Senhor, protege, Senhor, guarda, Senhor, orienta, Senhor, toma conta. Então, a mãe precisa ter força interior para proteger, força interior para fazer aquilo que nenhum outro mais poderia fazer. A mãe faz algo surpreendente que ninguém mais pode fazer, né? Qual é a mãe aí que vê o filho deitado lá na cama, numa noite de frio, e o filho não está coberto? O que a mãe faz? Se só tem uma coberta em casa para ela e para o marido, ela é capaz de descobrir o marido para cobrir o filho. É ou não é? Não é, Verônica? É. Não é, Rosemary? É. Não é, Saninha? É. Ela é capaz de deixar a Alex passando frio para cobrir a Alanis. Porque mãe é assim, mãe faz coisa que ninguém faz. Ninguém faz. Por isso lá, quando nós lemos Isaías, quando Deus coloca o amor da mãe igual o amor dele aqui na terra, é porque é um fato verídico. Ele diz, olha, a mãe nunca vai esquecer do seu filho, assim como eu não vou esquecer de vocês. Mas se ela esquecer, coisa que é impossível, mas se ela esquecer, eu nunca me esquecerei de vocês. Então a mãe tem força, ela tem força para deixar o filho ir, ela tem força para fazer aquilo que ninguém mais é capaz de fazer. 1 Samuel no capítulo 2, verso 18 e 19, 1 Samuel no capítulo 2, o verso 18 e 19 diz o seguinte, prestem atenção aqui, irmãos, ó.
Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer os sacrifícios anuais. Ana, mãe de Samuel. Mãe, você tem que ter força. Força para acreditar nas promessas de Deus. Força para acreditar nas promessas de Deus. Ana não podia ter filhos. Ana era ridicularizada por Penina. Porque Penina podia ter filhos, ela não. O que aconteceu é que Ana foi ao templo desabafar, abriu o coração para Deus, e Deus falou para ela que ela teria um filho, e ela dedicou esse filho no altar de Deus, sabendo que poderia até perder o seu filho, mas ela acreditou na promessa de Deus. A mãe precisa ter força para acreditar naquilo que Deus promete. O que Deus prometeu para você, mãe? Que você e sua casa seriam salvos? Amém, acredita nisso. O que Deus pediu a você, mãe? Para que você se conserte na presença de Deus, na presença dEle, porque Ele quer fazer algo estrondoso na sua vida, na vida da sua família, então se conserte. Qual é a palavra de Deus para você, que Ele trouxe para você? Acredite nessa palavra, acredite nessa promessa. Deus falou que Ana teria filhos, e Ana não teve só Samuel não, teve mais filhos. É só continuar lendo. Mulher de força, mãe, mulher forte, mãe, mulher forte, é aquela que apenas não acredita nas promessas de Deus, mas é aquela que se preocupa com o bem-estar do seu filho, mesmo que ele esteja longe. Samuel estava no templo, mas Ana, uma vez por ano, olha só, uma vez por ano ia aonde? Ao templo visitar o seu filho. E o que é que ela levava? Um presente para ele, uma estola. Ia lá. Ela não estava comprando o amor do seu filho, ela estava demonstrando o quanto ele era querido e como ela ficou satisfeita dele estar na casa de Deus. Creio que é o desejo de cada mãe aqui, ó, que o seu filho esteja firme na casa de Deus. Me faz lembrar, eu já contei isso aqui, vou contar de novo. O pastor estava pregando sobre missões mundiais, e ele fez um desafio à igreja. Quem gostaria de ser missionário lá no Oriente Médio? Ninguém se levantou, mas ele ouviu lá atrás alguém falar assim: eu quero. Quando ele olhou para trás, era o filho dele. Ele falou: você não. Você não. Por que o filho dos outros pode e o do pastor não pode? Eu fico pensando, irmãos, que quando os planos de Deus são planos para o reino dele, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quer. É assim que ele usa as mães, para que os seus filhos fiquem firmes na igreja. Mas deixe-me terminar, vou falar sobre mais duas mães só. A outra está ainda no livro de Samuel. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí para mim, tá? 2 Samuel no capítulo 21, apenas o versículo de número 10. 2 Samuel 21, versículo 10. Olha só. Para mim, essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia, junto com aquela que eu contei domingo passado, na mensagem, né? Mas essa aqui ainda consegue ser mais triste do que do filho de Jonatas. Essa aqui é a história de Rispa, esposa de Saul, concubina de Saul, que teve 2 filhos com ele. Olha o que nos diz aqui.
o verso 10. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da sega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Deixe-me contar rapidamente essa história, queridos. Prestem atenção aqui. Veja se não é uma das histórias mais tristes da Bíblia. 3 anos de seca em Israel. 3 anos que não chovia. Todo mundo passando fome e necessidade. Davi, então, que era o rei de Israel, consultou a Deus. Senhor, por que está acontecendo isso? E Deus respondeu a Davi: por causa dos gibeonitas. Davi, então, foi até onde estavam os gibeonitas e perguntou a eles: o que vocês têm contra nós que estão impedindo a bênção do povo, do povo de Deus? E eles disseram: porque Saul, ele quebrou um pacto nosso dos gibeonitas que foi feito com Josué, que Josué disse que sempre iriam poupar os gibeonitas, e Saul matou muitos gibeonitas. E Davi, em vez de consultar a Deus para saber o que Deus queria que ele fizesse, ele não consultou a Deus, ele consultou foi o rei dos gibeonitas. Perguntou a ele: o que vocês querem então que eu faça? E eles disseram: eu quero os filhos de Saul para matar, quero 7 filhos de Saul para matar. E pegaram os 2 filhos de Rispa, pegaram lá, enforcaram e deixaram jogado. Olha a dor de uma mãe. Nem sepultamento os filhos tiveram. Os 2 filhos foram puxados dela. Que dor aquela mãe deveria ter sentido. Foram enforcados e jogados lá. Então o que essa mulher fez? Sabe, irmãos, a Bíblia não diz, mas os historiadores dizem. Sabe quanto tempo ela levou enxotando as aves durante o dia e os animais selvagens à noite, para que eles não viessem comer a carne dos seus 2 filhos que estavam mortos? 6 meses. Durante 6 meses ela enxotou as aves, enxotou os animais. Mãe, para ser forte, mãe precisa enxotar as aves que estão querendo vir comer o corpo do seu filho. Mas pastor, o que é isso? Meu filho está vivo? Está vivo. A Bíblia diz muitas vezes que aqueles que não têm a Cristo como Salvador da sua vida estão mortos nos seus delitos e pecados. Quantas mães têm os seus filhos mortos espiritualmente, que precisam até mesmo que as aves de rapina sejam enxotadas? Quantas mães estão sofrendo porque os seus filhos estão entregues às drogas? As aves de rapina estão levando, os animais selvagens estão levando, comendo a carne dos filhos. E a mãe precisa ser forte para enxotá-los. A mãe precisa ser forte para dobrar o joelho, para orar, para buscar a presença de Deus. Tem que ser igual Rispa. Olha, eu vou ficar aqui porque eu sei que o rei vai me fazer justiça. E quando Davi soube do que estava acontecendo, ele mandou sepultar os 2 filhos de Rispa, junto com os reis de Israel. E mãe, não desista nunca do seu filho, não. Minha mãe nunca desistiu de mim. Minha mãe nunca desistiu de mim. Nunca. Então não desista do seu filho. Não desista da sua família. Enxote as aves de rapina que estão cercando a sua casa. Marido, ajude a sua esposa a enxotar os animais selvagens. Mãe é uma mulher forte. Mãe é uma mulher forte que é capaz de enxotar as aves de rapina. Mãe é uma mulher forte que é capaz de saber que, embora o seu filho esteja morto, ele vai ressuscitar como Cristo ressuscitou. Quantas mães estão passando luto hoje aí? A própria esposa aí do pastor
que eu acabei de falar aqui, Vanderlei Marins, passando por esse momento de luto. Quantas mães estão vivendo luto? Mas enquanto o filho está vivo, ainda há esperança. Ainda há esperança. Seja uma mãe forte. Resista, que o rei vai te atender. Não deixe de orar, não. Não deixe de orar, não. Não deixe de buscar a presença de Deus, não. Deus vai te responder. Não foi isso aí que aconteceu? Ela ficou lá aquele tempo todo enxotando, até que chegou aos ouvidos do rei. Deus vai fazer justiça na sua vida também. Mas eu não podia terminar minha palavra se eu não falasse sobre Maria. Eu tenho que falar sobre Maria. Eu vou pedir aí o Anderson que coloque para mim aí, por favor, em Lucas 2, verso 34 e 35. Lucas 2, lá no Novo Testamento. Estou terminando. Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas. Lucas 2. O verso 34 e 35. Olha só, presta atenção aqui. Diz assim: então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que será contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Simeão estava falando aqui, quando pegou Jesus para apresentar? Falou a respeito de Jesus, que ele era o Messias, mas ele falou algo tremendo para Maria. Ele virou para Maria e falou assim: uma espada vai transpassar o teu coração. E Maria precisou ser forte. Maria precisou ser forte para suportar a dor da separação do seu filho. Maria precisou ser forte, mesmo sabendo que não poderia ajudar em nada o seu filho sofrendo. Quantas vezes acontece isso? Às vezes nós temos um bom plano médico aí, e a mãe sofre porque não consegue que os médicos descubram a doença ou a enfermidade do filho, ou não tenha condições de estar ali para que o seu filho não sofra daquela forma. A mãe, ela é forte porque ela sente a dor do seu filho, mesmo que ela não possa fazer nada, mas ela sente. Uma espada transpassará a tua alma. Isso aí falou muito comigo também. Não foi só Agar colocar a sua sobrevivência nos ombros, mas também saber que neste mundo nós teríamos aflições, e as mães não estão ausentes disso não, tá, mãe? Você não está ausente do sofrimento não. Eu quero orar para encerrar, mas eu quero dizer a você, antes de terminar, que eu não posso terminar falando apenas isso, né? Dizendo que a mãe sente a dor do filho e às vezes não pode fazer nada para isso. Na minha divisão do meu sermão, eu coloquei assim: a mãe precisa de força para suportar a dor de ver o filho sem poder fazer nada. A mãe precisa de força para suportar a dor de não poder socorrê-lo. A mãe precisa suportar a dor sem perder a esperança. Você, mãe, recebe a força de Deus. Conforme eu disse, você é mais forte do que você possa imaginar. E eu tenho certeza que a sua presença e o seu amor,
vale muito mais do que qualquer coisa que venhamos a obter aqui na terra. Então, mãe, preste atenção, a sua presença e o seu amor é mais do que nós, que somos filhos, merecemos. Que Deus abençoe você, mãe. Que você realmente seja como essas mulheres que citei, mulheres que sejam fortes. Então você, mãe, é uma mulher forte, porque eu tenho certeza que Deus está contigo e que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Que Deus cuide de nós. Estamos encerrando. Antes da oração final, eu queria orar pelos nossos dízimos e ofertas. Se você, meu irmão, minha irmã, trouxe seu dízimo e sua oferta, pode colocar no gasofilácio ali na saída, após o encerramento do culto. E você que está no seu lar, consagre agora também o seu dízimo e suas ofertas no altar do Senhor. E não esqueça, que ainda estamos em campanha de missões mundiais. Se você ainda não trouxe a sua oferta para missões mundiais, pode procurar aí a nossa tesoureira, pode procurar o irmão Robson, pode procurar o irmão José. Eu tenho certeza que eles irão encaminhar com muito amor a sua oferta de missões. Vamos colocar de pé, queridos. Vamos orar. Vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez sobre a vida das nossas mães e consagrar nossos dízimos e ofertas. Vamos ter Paulude, irmão Caio? Hoje não. Irmão Jefferson? O irmão pode tocar de novo? O maior autor do mundo. Deus, muito obrigado por estarmos juntos nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio que Tu nos deste de podermos nesta noite homenagear aquelas que foram os veículos indicados por Ti para ser a nossa mãe. Nos ajude a honrá-las sempre. Nos ajude a sermos bons filhos e que elas, nossas queridas mães, continuem orando por nós, continuem não desistindo de nós, continuem suplicando a Deus para que possamos chegar a cada dia aos pés do Senhor. Muito obrigado a Deus pelos dízimos e ofertas. Queremos consagrar a Ti, assim como consagramos nossa vida. Obrigado pelos Teus servos que estão contribuindo e aqueles que não puderam porque estão desempregados, porta de emprego. Esta é minha oração, em nome de Cristo Jesus, e que juntos possamos dizer amém. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Após o pós-lúdio do irmão Jefferson, nós estamos encerrados. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez
fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com tua glória. Oh, 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 oh. Ele pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou meu interior com tua glória. Oh, 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 oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou na obra que sou eu, e na assinatura está escrito: Deus. Amém. Uma boa semana a todos.